Bom dia, galerinha. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o mínimo múltiplo comum. Professor, e o que é o mínimo múltiplo comum, professor? O mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais é o menor número, diferente de zero, que é múltiplo comum desses números, tá? Gente, nós vamos aprender três maneiras diferentes de se encontrar o MMC. A primeira maneira, nós vamos ver no primeiro exemplo, e a segunda e a terceira maneira no terceiro exemplo, tá? Então, o primeiro exemplo, ele diz, encontre os múltiplos de 12 e 24. Então, o primeiro passo aqui é encontrar o MMC de 12 e o MMC de 24. Como é que a gente encontra o MMC? Nós vamos pegar o número 12 e vamos multiplicar pelos números do conjunto dos números naturais, obedecendo a sua sequência, tá? E sempre a gente arruma um conjunto na ordem crescente, do menor para o maior. Então, como é que eu vou encontrar? 12 vezes 0, 0. 0 é múltiplo de 12. 12 vezes 1, 12. 12 é múltiplo de 12. 12 vezes 2, 24. 24 é múltiplo de 2, de 12. 12 vezes 3, 36. 36 é múltiplo de 12 e assim sucessivamente. Lembre que o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito, tá? Da mesma forma, nós vamos encontrar os múltiplos de 24, tá? Ficaria 24 vezes 0, 0. 0 é múltiplo de 24. 24 vezes 1, 24. 24 é múltiplo de 24. 24 vezes 2, 48. 48 é múltiplo de 24. E assim sucessivamente. Então, aqui a gente colocou os múltiplos de 12, que são 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 e assim sucessivamente. E aqui eu coloquei os múltiplos de 24, 0, 24, 48, 72, 96 e assim sucessivamente. Os múltiplos de 12 vai acrescentando, vai andando de 12 em 12 e os de 24 em 24. Já os múltiplos comuns, o conjunto dos múltiplos comuns, o que é o conjunto dos múltiplos comuns? É aquele que é formado com os elementos comuns, nesse caso, ao conjunto dos múltiplos de 12 e ao conjunto dos múltiplos de 24. Então, eu vou olhar quais são os elementos comuns aqui. 0 é comum, 24 é comum, 72 é comum. E vai ter vários outros que são comuns, tá, gente? Vários outros, porque se o conjunto dos múltiplos é infinito, o conjunto dos múltiplos comuns também vai ser infinito. Então, o conjunto do múltiplo de 12, esse símbolo aqui significa dizer interseção, o que é comum a ambos, tá? Entre 12 e 24, que seria 0, 24, 48, 72 e assim sucessivamente, tá? Aí ele fala, o menor múltiplo comum de 12 e 24 diferente de zero. Então, ele quer o MMC de 12 e 24. Então, o MMC de 12 e 24 é o menor múltiplo que é comum a esses dois conjuntos e é diferente de zero. Então, seria o número 24. Joinha. Vamos agora para o nosso segundo exemplo. Então, aqui nós vamos estudar mais duas maneiras, tá, gente? Encontre o menor múltiplo comum entre 60 e 45, sabendo que é o menor múltiplo comum tem que ser diferente de zero. Eu coloquei aqui diferente de zero, mas não tinha necessidade de eu colocar, tá? Então, bora lá. A segunda maneira vai ser a maneira que vamos decompor em fatores primos, tá? Vamos decompor em fatores primos e separado. Vou encontrar os fatores primos de cada um dos números. Então, seguiremos os seguintes passos. Decompor os números em fatores primos. Em seguida, segundo passo, multiplicar os fatores comuns com o maior expoente e os não comuns encontrados nas decomposições. Então, o primeiro passo, vamos fazer a decomposição do número 45. Então, qual é o menor número primo que divide 45? Não é 2, porque não é par. É 3, porque a soma dos algarismos dá 9. 9 é múltiplo de 3. Então, 45 dividido por 3 dá 15. Ainda dá por 3. Vai dar 5 e 1. 5 dividido por 5, 1. Então, aqui eu tenho dois fatores primos, 3 e 5.
Quantos fatores primos de 3 eu tenho? 2. Então vai ficar 3 ao quadrado vezes... Quantos fatores primos de 5 eu tenho? 1. Vezes 5 a primeira, tá? Primeiro passo, já fiz a decomposição do número 45. Vou fazer agora a decomposição do número 60. O número 60 é par. Se é par, é divisível por 2, vai dar 30. 30 é par, é divisível por 2, vai dar 15. Por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então, nessa decomposição, nós temos 3 fatores primos. Temos o fator primo 2, 3 e 5. Quantos fatores primos 2 eu tenho? 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Quantos fatores primos de 3 eu tenho? 1. 3 a primeira. E quantos fatores primos de 5? 1. 5 a primeira. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 a primeira vezes 5 a primeira. Agora, gente, vou olhar as decomposições. Vou verificar nessas duas decomposições, primeiro, quais são os fatores comuns. Os fatores comuns, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho, então é comum. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 5, então é comum, tá? O 2 ao quadrado, ele não é comum, mas vai servir, porque a segunda regrinha nos diz, vamos multiplicar os fatores comuns, então, o primeiro fator comum foi 3. Eu vou ficar com aquele fator comum que tem um maior expoente, tá? Diferente do MEDC. No MEDC, a gente fica com o que tem um menor expoente. Então, aqui eu vou ficar com o que tem um maior expoente, 3 ao quadrado. Aqui, o fator primo 5 é comum. Os fatores são iguais, então eu fico só com 1, tá? Então, vai ficar 3 ao quadrado vezes 5 ao primeiro. E também, gente, eu vou multiplicar pelos fatores não comuns. Eu só tenho, nesse caso aqui, eu só tenho um fator não comum, 2 ao quadrado. Então, o MMC de 45 e 60 vai ficar 3 ao quadrado vezes 5 à primeira vezes 2 ao quadrado. Então, para encontrar o MMC, eu preciso resolver essa expressãozinha aqui. Nessa expressão, eu tenho duas operações, potenciação e multiplicação. Resolve primeiro a potenciação. E o que a gente não está resolvendo, repete. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 5 à primeira, 5. 2 ao quadrado, 4. Agora eu vou multiplicar. 9 vezes 5, 45. 45 vezes 4, 180. Então, o MMC de 45 e 60 é 180. A terceira maneira é a decomposição simultânea. Tá? Então, eu vou decompor esses dois números simultaneamente, ao mesmo tempo. O que é que vai mudar aqui, gente, no primeiro passo, é que a pergunta vai mudar um pouquinho. Não vai ser mais qual é o número primo que divide esse número. É qual é o número de primo que divide pelo menos um desses números, tá? E depois eu vou multiplicar todos esses fatores. Não vou multiplicar só os comuns. Se fosse só os comuns, seria o MEDC. Eu vou multiplicar todos, tá? Então, vamos fazer primeiro a decomposição. Qual é o menor número primo que divide pelo menos um desses dois números? Por 2. 60 é divisível por 2. Então, 60 dividido por 2, 30. 45 não é, repete. Ainda dá por 2. 30 dividido por 2, 15. 45 não dá, repete. Não dá mais por 2. Dá por 3? Sim. 15 dividido por 3, 5. 45 dividido por 3, 15. Ainda dá por 3. Repete o 5 e 5. Dá por 5. 1 e 1. Agora, para encontrar o MMC, gente, eu vou multiplicar todos esses fatores. Todos. O MMC multiplica todos. Observe que eu nem coloquei o que era comum aqui. Eu já estou multiplicando, vou multiplicar todos. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 5, 180. O MMC de 60 e 45 é igual a 180. Pessoal, veja como é importante aprendermos as três maneiras para tirar o MMC. Aqui, considere o número A e B, calcule o MMC de A e B. Observe que eu não preciso saber quem é o número A, eu não preciso saber quem é o número B, porque ele já me deu aqui, gente, a fatoração completa de A e de B. Então, eu vou usar a segunda maneira e aplicar a regra correta. O MMC é a multiplicação entre os fatores comuns com maior expoente e os fatores que não são comuns. Então, bora comparar. Em A, eu tenho o fator comum 2. Então, vou circular já para separar. Tem o fator comum 3. 5 e 7 não são comuns, mas vão servir
no MMC, os fatores não comuns também fazem parte da multiplicação. Então, só que eu vou ficar com os comuns com maior expoente. Então, eu vou ficar com 2 à terceira e com 3 ao quadrado. Então, vai ficar o MMC de A e B vai ser igual a 2 à terceira vezes 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7. E não são os comuns. E eu vou resolver aqui essa expressãozinha. Para resolver essa expressão, gente, eu vou resolver primeiro as potenciações. Então, vai ficar 2 à terceira, 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, dá 9. E o que eu não estou resolvendo, repete. Então, aqui eu vou resolver 8 vezes 9, 72. 5 vezes 7, 35. 72 vezes 35, 2.520. Joinha. Exemplo. Siga a trilha e calcule o valor desconhecido. Para eu encontrar o valor desconhecido x, eu tenho que seguir passo a passo. Então, primeiro, eu tenho que encontrar A e B. Para encontrar A é o MMC de 30 e 50. E B é o MDC de 30 e 50. Por que eu preciso encontrar A e B? Porque para encontrar C e D, C é o MDC de A e B e D é o MMC. Eu encontrando C e D, eu vou encontrar E, que é a multiplicação de D vezes C. Eu encontrando E, eu vou encontrar F, que é a adição de E mais 100 unidades. E eu encontrando F, eu vou encontrar o valor desconhecido x, que é a raiz quadrada. Então, por favor, gente, preste muita atenção, que eu vou encontrar o MDC e o MMC simultaneamente. Vou usar a terceira maneira para ambos. Então, quando nós vamos calcular o MDC, a gente circula os fatores comuns. Então, aqui eu vou fazer a decomposição simultânea e vou circular também, porque eu preciso calcular o MDC. Então, o primeiro passo é fazer a decomposição de 30 e 50. Então, qual é o menor número primo que divide 30 ou 50? Ou os dois ao mesmo tempo? 2. 30 é divisível por 2. 30 dividido por 2 dá 15, 50 dividido por 2 dá 25. Divisor comum, circula. Não dá mais por 2, mas dá por 3. 15 é divisível por 3. 15 dividido por 3 dá 5, 25 não é. Então, repete. Não dá mais para dividir por 3. E não circula, porque não é divisor comum. É por 5. 5 dividido por 5, 1. 25 dividido por 5, 5. É divisor comum, circula. Ainda dá por 5. 1 não é divisível, repete. 5 dividido por 5, 1. Então, o MDC de 30 e 50 é a multiplicação dos fatores comuns. Então, eu vou multiplicar apenas os fatores comuns. 2 vezes 5, 10. Então, o MDC de 30 e 50 é 10. Ou seja, B é igual a 10. E vamos calcular o MMC. O MMC é a multiplicação de todos os fatores primos. Então, o MMC de 30 e 50 é 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 5, 150. Então, o MMC de 30 e 50 seria 150. Vou agora fazer a decomposição de 10 e 150, tá? A é 150. Agora, vamos fazer a decomposição de 150 e de 10. É divisível por 2. 150 dividido por 2, 75. 10 dividido por 2, 5. É comum, circula. 75 não é divisível por 2, mas é divisível por 3. 75 dividido por 3 dá 25. 5 não é divisível, repete. Não é comum, não circula. Por 5, 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5, 1. É comum, circula. Por 5, 1 e 1. Não é comum. Então, vamos calcular primeiro agora o MDC. O MDC é a multiplicação dos fatores comuns. Então, o MDC de 150 e 10 vai ser 2 vezes 5, 10. Ou seja, C é igual a 10. E o MMC é a multiplicação de todos os fatores. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 5, 150. Então, o MMC de 150 e 10 é 150. Ou seja, D é 150. Vamos agora calcular o valor de E. E é igual a D vezes C. Quem é D? Nós encontramos 150. Quem é C? 10. Ou seja, é 150 vezes 10 é igual a 1.500. Vamos encontrar o valor de F. F é igual a E mais 100. Quem é E? A gente já encontrou aqui, 1.500. Então, F é igual a 1.500 mais 100. F é igual a 1.600. Vamos encontrar agora o valor de X. Para encontrar o valor de X, nós sabemos que X
é igual a raiz quadrada de f. Quem é f? A gente encontrou. F é igual a 1.600. A gente viu que para tirar uma raiz quadrada, primeiro temos que verificar se o número é um quadrado perfeito. Para verificar se é um quadrado perfeito, vamos fazer a decomposição em fatores primos e encontrar a forma fatorada completa, tá? Então, 1.600, o menor número primo que divide 1.600, 2, vai dar 800. É par, ainda é divisível por 2, vai dar 400. É par por 2, dá 200. É par por 2, dá 100. Ainda dá por 2, dá 50. 100 dividido por 2, 50. 50 ainda é divisível por 2, dá 25. Não dá mais por 2. Também 25 não é divisível por 3, porque a soma dos algarismos, 2 mais 5 dá 7, não é o múltiplo de 3. Mas é por 5 que dá 5, por 5 dá 1. Ou seja, eu tenho dois fatores primos aqui. Quantos fatores primos de 2 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar 2 elevado à sexta. Vezes, quantos fatores primos de 5 eu tenho? 2. Então vai ficar 2 elevado à sexta vezes 5 ao quadrado. Para a gente verificar se um número é quadrado perfeito, basta olhar para os expoentes. Se todos os expoentes forem divisíveis por 2, significa dizer que o número é um quadrado perfeito. Como 6 é divisível por 2 e 2 é divisível por 2, significa dizer que 1.600 é um quadrado perfeito. Se é um quadrado perfeito, eu tenho raiz quadrada exata. O que significa dizer que para cada dois fatores primos iguais, eu vou tirar 1 da raiz. Agrupei e saiu 1. Agrupei e saiu 1. Agrupei e saiu 1. Agrupei e saiu 1. E esses números, como esses fatores primos estavam multiplicando, aqui continua multiplicando. Então, x vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, a raiz quadrada de 1.600 é igual a 40. Exemplo. 3 conjuntos de lâmpadas foram compradas para enfeitar uma árvore de Natal. As lâmpadas de cada conjunto piscam ao mesmo tempo. As lâmpadas do conjunto A piscam a cada 300 milésimos de segundo. As lâmpadas do conjunto B a cada 480 milésimos de segundo. E as lâmpadas do conjunto C a cada 720 milésimos de segundo. No entanto, no momento em que as lâmpadas são ligadas, elas piscam ao mesmo tempo. Após quanto tempo os 3 conjuntos de lâmpadas piscarão ao mesmo tempo novamente? Gente, essa situação problema é típica de MMC. Quando ele fala umas palavras ao mesmo tempo, daqui a quanto tempo, de quanto em quanto tempo, é uma questão que envolve o MMC. E essa situação problema está muito presente numa época do nosso ano, no Natal, quando a gente arma as árvores e coloca o pisca-pisca, tá? É uma situação que a gente pode pensar como essa. Joinha? Então, bora lá. Vou tirar o MMC entre 300 milésimos de segundo, 400 milésimos de segundo e 720 milésimos. Então, vou usar a terceira maneira, a simultânea. Então, a pergunta aqui, qual é o menor número primo que divide pelo menos um desses 3 números? Tá? 300 é divisível por 2, então vou começar por 2. 300 divisível por 2, 150. 480 é divisível por 2, vai dar 240. 720 é divisível por 2, vai dar 360. Professor, vai circular? Não tem necessidade, porque aqui é uma questão apenas de MMC. E MMC é a multiplicação de todos os fatores. MDC é só 2 fatores que eu circulei. MMC, todos. Ainda por 2. 150 dividido por 2, 75. 240 dividido por 2, 120. 360 dividido por 2, 180. Ainda dá por 2. 75 não é divisível, repete. 120 dividido por 2, 60. 180 dividido por 2, 90. Ainda dá por 2. 75 repete, porque não é divisível. 60 dividido por 2 dá 30. 90 dividido por 2, 45. Ainda dá por 2. 75 repete. 30 dividido por 2 vai dar 15. 45 dividido por 2 não é divisível, então repete. Não dá mais por 2, por 3. 75 dividido por 3, 25. 15 dividido por 3 dá 5. 45 dividido por 3 dá 15. Ainda dá por 3. 25 repete. 5 repete. 15 vai dar 5. Não dá mais por 3, agora vai ser por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Ainda dá por 5. Então vai ficar 1, 1 e 1. Gente, o MMC vai ser a multiplicação de todos esses fatores primos, tá? Então vai ficar
2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Então vai ficar 32 vezes 9 vezes 25 vai dar 7.200 milésimos de segundo. Então, eles vão se encontrar depois de 7.200 milésimos de segundo. Joinha.